ciência como modo de vida é aquilo que os cientistas vivos praticam. Então, o modo de vida é uma maneira de viver, é uma entrega, é uma entrega. E essa entrega, ela envolve a ética do trabalho intelectual, a dedicação, a honestidade e a perseguição dos nossos objetivos. Isso é o modo de vida. A prioridade que a gente dá para, não é, que a gente consiga realizar aquilo que toma como um propósito. Por exemplo, eu tenho 2 palestras só essa semana, na outra mais uma, e estou terminando um artigo. Eu não consigo pensar em outra coisa. Minha vida, cada momento que eu vivo, e acho que dormindo, eu ainda continuo na atividade. Isso é modo de vida, porque a ciência é metabólica, ela está em processo constante de modificação e de crescimento. Então, e ela cresce em função daquilo que os cientistas vivos estão fazendo. Com dificuldades aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem certas adversidades. Então, fica um pouco heróico. A vida da gente fica um pouco heróica, porque trabalha muito, nós temos que trabalhar para sobreviver, não existe a profissão específica de pesquisador, o pesquisador está sempre dentro da universidade, e o contrato de trabalho dentro da universidade depende de você cumprir uma série de tarefas. Conclusão, minha tese de doutorado, eu trabalhava muito. Minha tese de doutorado, eu fiz nas madrugadas. Isso é modo de vida. Teve uma coisa que marcou minha vida, que foi um estágio de pesquisa, quando eu terminei a graduação, um estágio de pesquisa na Inglaterra. Então, eu peguei a Inglaterra, imagina, uma pessoa interiorana cai na Inglaterra dos Beatles. Então, aqui, e assim, a universidade estrangeira, aquilo foi assim, foi, o que eu posso dizer? Acho que eu era uma pessoa antes e virei outra depois. Mas, quando eu voltei, eu tinha um desejo na minha cabeça. Eu quero estudar. Eu queria estudar. Foi muito interessante. Eu entrei na pós, e foi aí que eu fui me transformando numa pesquisadora. Não é toda a vida de pesquisadora é uma vida de entrega, não tem meio termo. É como o amor, é tudo ou nada. Então, sabe, você não fica vivendo de pequenas migalhas. Você tem que criar, não é? Desenvolver um propósito, um ideal e perseguir. Você pegou o tema que está explodindo, porque você manda ele fazer um poema, ele faz. Você pede para ele para interpretar James Joyce, ele interpreta. E não é tão ruim. Não é tão ruim. Eu acho que para fazer poema é um pouco pífio, mas não é, eu fui aluna dos poetas concretos.
O meu crivo de qualidade é muito alto. Agora, quem não tem vai ficar contentinho com o poema que o chat faz. Bom, depende do seu crivo de exigência. Uhum. Bom, a criatividade está sendo mais discutida, não tanto na questão textual, como na questão de imagem. A produção de imagem com IA generativa hoje é de bilhões, sabia? Alcançou em um ano tudo que foi produzido de imagem fotográfica em 150 anos. Passou, ultrapassou. Então, todo mundo está usando. A gente tende a achar que a criatividade está ligada ao mundo da arte. Uhum. É, claro, é na arte que, não é, o ser humano se entrega a, a esse ato de liberdade, né? É um ato de liberdade no seu limite. Por isso que fazer arte é o lugar em que o ser humano está mais livre. O artista não está respondendo nenhuma demanda externa. Ele segue o seu desejo. Então, a gente tende, não é, a colocar a criatividade, ou o ápice da criatividade, como uma tarefa do artista. Bom, de repente, para alguns, eles acham que é de repente, eu não acho que é de repente, vem uma IA que basta você dar um prompt e vem imediatamente uma imagem, dependendo do seu prompt. Então, as pessoas dizem, bom, acabou com a criatividade humana. Engano, não acabou com a criatividade humana. Isso aí é um temor, não é? Porque as pessoas que não conhecem a história da arte, as pessoas que não conhecem a história do design, que são aqueles profissionais que mais trabalham com a visualidade, ficam espantadas. Mas tem um processo que vem de longe. Só para a gente ficar mais perto da IA generativa, fotografia. O Benjamin escreveu um texto antológico, onde ele fala: gastaram-se vãs sutilezas para saber se a fotografia era arte ou não. Esqueceram-se de se perguntar até que ponto a fotografia transformou a própria noção de arte. A mesma coisa está acontecendo agora. E a criatividade, com o auxílio da IA generativa, foi antecedida pela criatividade ou artistas ou designers que trabalhavam com a IA preditiva, com aplicativos. E antes, artistas que trabalhavam no computador. Então, eu acho que nós estamos atravessando agora um passo além. Não falar que é a mesma coisa, não é. É um passo além, que envolve um desprendimento da manufatura. Porque enquanto eu estou produzindo no computador, eu estou mexendo, eu tenho que conhecer, não é, todos os aplicativos, dispositivos, e estou lá, tem que aprender. Agora, basta dar prompt. Tirou, não é, a produção corporal. Agora, não acabou com o resto da arte.
É uma ilusão. Ainda continuam artes feitas artesanalmente. Nunca a arte foi tão heteróclita e tão híbrida, tudo misturado. Eu tenho desde arte feita com a mão, como arte feita com computador, tem tudo misturado. Mas as pessoas se assustam, porque o hype, ele produz o seguinte efeito: ele tende a apagar todo o resto, mas ele está num contexto que continua existindo. Acho tolo, acho um pouco ingênuo, para usar uma palavra que não ofenda ninguém, achar que a criatividade humana acabou ou vai ser substituída por uma máquina. Por enquanto, não. Por enquanto, de jeito nenhum.